Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui, um Landcast. Hoje eu tô com um gigante, Rafael Akimoto. Bem-vindo, Rafa. Pô, prazerzaço estar aqui, galera. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui, muito honrado de poder trocar essa ideia com vocês hoje. E vamos falar um pouquinho aí, né, dessa trajetória. O Rafa é um monstro, assim, tem 20 anos de experiência, cara. Tá fazendo uma transição de carreira bem grande, uma transição de carreira não, de empresa, né, Rafa? Tá saindo da Ambev, indo para uma outra empresa bem grande, bem legal, passou por IG, UOL, Walmart, entre outras, né? E tô aqui com o co-host, o Will Smith, né? O Will, um cara que dá aula também de dados, gosta bastante, né, de dados, enfim, né? Bem-vindo, cara. Muito obrigado, Vinícius, obrigado. E hoje eu tô aqui para aprender, né? Tô ansioso aqui para aprender um pouco mais e poder debater dados, que eu acho que essa é a pauta do dia. Boa. Rafa, antes da gente começar, cara, fala um pouquinho de você, assim, quem é o Rafael? Da onde ele veio? O que ele gosta de fazer? É casado? Tem filho? Onde você mora? Fala um pouquinho de você, cara. Boa. Bom, sou aqui de São Paulo mesmo, sou casado. Ainda não tenho filhos, porque eu só tenho 2 gatinhos. O truque e o poker. Gosto um pouquinho ali de competitividade. Cara, eu venho de uma família assim, simples, né? Vamos dizer, humilde, simples, nunca me faltou nada, nunca me faltou comida, nunca me faltou um teto. Meus pais sempre muito preocupados com a nossa educação, minha e da minha irmã, tem minha irmã mais velha, mas sempre ali buscando crescer na vida, buscando ali conseguir alcançar as coisas com o próprio trabalho. E aí eu venho nessa trajetória e eu acabei entrando em dados por um baita acidente, né? Eu não me formei em tecnologia, me formei em administração de empresas e comecei a trabalhar com suporte a produtos e tal. E eu me apaixonei por banco de dados, achei esse negócio incrível. Até que um dos colegas que era DBA, enchi o saco dele, né, cara? Vivia enchendo o saco do cara para poder me falar um pouquinho mais de banco, para falar um pouquinho mais de como isso funcionava. E ele acabou saindo dessa empresa, que era a GEL, que era uma agência de empregos e tal, e ele foi pro IG. Ele falou, cara, tem uma vaga de analista de DW Júnior, tá afim? Falei, bora! Cheguei na entrevista, e quando eu chego nessa entrevista, o cara falou, por que você quer ser analista de DW Júnior? Falei, eu não sei o que significa DW. Então o cara falou, não sabe? Eu falei, não sei. Ele falou, Data Warehouse. O que isso significa? E aí ele me explicou o conceito do Data Warehouse. Aquilo explodiu minha cabeça. Foi a primeira vez que dados, assim, explodiu a minha cabeça. Em que ano isso? Cara, isso foi 2006. Mais ou menos 2006, por ali, perto de 2007. Isso explodiu a minha cabeça. Falei, cara, que genial isso. Eu não sabia o que significava DW, eu não sabia o que significava Data Warehouse. E naquela época eu pedi essa oportunidade. Falei, cara, me dá essa chance, eu quero muito aprender isso. E ele, louco, me deu essa chance, né? Sabia ali um pouquinho de SQL. E essa pessoa que me contratou é o Curê, é um cara que eu tenho, né, como um grande mentor para mim. Ele ajudou muito a transformar a minha carreira, como eu disse. Vim de uma família simples que pensava que o certo ali era sempre ter estabilidade, né, casar, comprar uma casa, e isso era sucesso na vida. E esse cara me provocou muito, né? Esse cara falou assim, meu, o que você quer da tua vida? E eu tava vivendo a vida, não sabia o que eu queria, eu não tinha um plano para minha vida. E ele me ajudou muito a entender isso, né? Ele é 10 anos mais velho que eu, então eu pude viver 10 anos na minha frente, porque ele estava vivendo desafios ali de se tornar uma liderança técnica e tal, e eu consegui experimentar isso ali com ele, e ali eu comecei a formular um plano de carreira para minha vida. Eu falei, puxa, então o que eu preciso fazer? O primeiro plano foi financeiro, e aí depois, o que eu precisava aprender para chegar lá? E isso foi muito interessante, isso me tornou, né, hoje quem eu sou, enfim, me trouxe essas oportunidades que eu tive, que foram maravilhosas, aprendi demais, aprendi tecnologia, aprendi gestão, enfim. Você nasceu aonde, cara? Você é de onde? Cara, São Paulo mesmo, nasci por aqui, adoro cozinhar. Que legal, cara. Churrasco mesmo? Cara, churrasco também. Adoro cozinhar tudo um pouco. Tudo. Tem uma curiosidade que eu sempre falo muito sobre mim, que eu tive uma hamburgueria, né? Eu tive uma hamburgueria em parceria com a minha mãe. Que legal. Em Jundiaí. Foram durante 3 anos, quase 4 anos. Isso me ensinou demais. Isso me trouxe uma perspectiva de vida, de negócio muito diferente do que eu tinha até então como funcionário de uma empresa, como colaborador, né? O perrengue, né, cara, Pô, tu fala, nossa, tinha uma hamburgueria, coisa chique, né? Não, cara, é chapeiro, entregador, faxineiro, de tudo, sabe? E aprender um pouquinho quando comprar, como formar preço, como formar clientela. Então foi um processo muito grande de aprendizado e foi maior ainda com família, né? Porque eu fiz isso com a minha mãe, com meu pai. Então foi muito, muito bacana. Eu acho que todo mundo na vida tem que pelo menos tentar empreender uma vez, cara. Eu pretendo voltar. Entender, cara. Porque, cara, é literalmente o que você tá falando, assim, você vai lavar o chão, assim, vai lavar o banheiro, vai, compra, né? Cara, você tem que aprender, literalmente,
É muito legal, cara. Perdido um pouco. E aí, essa paixão por cozinhar, tem uma das curiosidades que eu construí um lanche com uva, né? Um hambúrguer com uva. Isso foi um Caramba. sucesso durante um tempo de vendas e até hoje, né? Família, amigos, assim, acaba fazendo isso em casa. Que legal. E como que despertou essa paixão por dados, cara? Cara, primeira vez explodiu isso na minha cabeça, pensando como era esse conceito de Data Warehouse. E aí eu comecei trabalhando muito voltado ali para marketing, para ações de marketing, campanhas dentro do IG. Construí alguns relatórios de inteligência, de carteira de clientes, persistência de clientes. Isso me levou até o próximo desafio, que foi o UOL. Muita gente nessa época saía do IG ia pro UOL, e enfim, do UOL pro IG também. E aí o pessoal que foi pro UOL falou, pô, tem um carinha lá que construiu um relatório de persistência muito legal. E aí me convidaram para ir pro UOL. Comecei a construir esse processo de aquisição de clientes lá, que era comprava base, tratava base, automatizei esse processo. E aí nesse meio tempo o IG foi comprado pela Oi, né? A BRT foi comprada pela Oi. Eles criaram o Oi Internet, que era um segmento de serviços agregados, né? Banda larga, antivírus, suporte. E eles me convidaram para começar uma área. Foi a minha primeira experiência como gestor. Então eu comecei uma área de inteligência de mercado, 2 estagiários. Até hoje esses caras estão, né, trabalhando na área de dados, que me enche de orgulho, porque, puxa, foi o primeiro contato deles com dados, e a gente construiu isso. Foi uma história muito bacana também. A gente teve várias conquistas gigantes lá, né? Porque a gente tinha um desafio de ativação da carteira de antivírus, e o nosso trabalho era muito focado em entender esse perfil, entender qual era o momento do impacto que ia gerar mais engajamento, como eu conseguia muitas vezes até ensinar as pessoas, né, a ativar esse antivírus, porque, né, era muito novo nessa época, toda a parte de tecnologia, vírus, e a galera aprendendo a utilizar a internet. E aí apareceu o desafio no Walmart, de ir para o Walmart, de começar a construir essa história lá dentro, né, do e-commerce no Brasil, tirando ali Mercado Livre. O Walmart foi um dos primeiros e-commerces que abriram para marketplace, e aí o meu desafio foi muito liderar uma área de inteligência para poder fazer isso acontecer. Então imagina, o Walmart era tudo do zero. Tudo era do zero, um baita investimento grande de uma empresa muito pesada por trás, e aí tinham várias áreas, várias pessoas construindo novas tecnologias que dificultavam para dados, né? Porque cada um jogava uma tecnologia diferente no produto que eles estavam construindo, e dados precisava consolidar tudo isso. Como a gente tinha um pace muito acelerado para entregar valor para o negócio, então a gente dividiu o time em 2. O meu time ficou responsável em se conectar ao negócio e tentar gerar valor o mais rápido possível, e passava esse projeto para uma outra área estruturante. E ali a gente começou a trabalhar com ágil na área de dados. Sprints, plannings, cara, isso foi muito, muito bom para a gente, porque o Walmart realmente investiu na gente. Como fazer dados entrar nesse framework ágil também me ensinou demais nesse período. E aí, já estava ali no Walmart já há 4 anos, buscando um desafio mais estratégico, era muito tático ali no dia a dia, e apareceu o desafio da Indux de começar uma área de dados do zero numa empresa de educação. Eu falei, pô, um negócio novo, um negócio que eu não conheço, eu quero aprender esse negócio. E eu fui para lá, também 3 estagiários, servidor embaixo da mesa. Qual que é a linha de budget de dados? Não tem linha de budget em dados. Assim, CAPEX, OPEX, que isso, nada, cara. Senta aí e produz os relatórios aí pra gente. Aham. E aí, logo numa das primeiras reuniões que a gente teve de board, estava se discutindo sobre investimento de mídia online, e aí estava colocando ali uma grana pesadíssima no que ele chamava de cliente danoninho, né? A gente dizia, aluno de 17 anos, acabou de sair de uma escola particular, já tinha feito o Enem pelo menos uma vez, ou a primeira vez no Enem, e eles estavam colocando assim muita grana naquilo. Só que eu tinha olhado um pouquinho do perfil dos nossos calouros, não era esse perfil. Tinha um perfil ali de 26 anos. E aí eu cometi a ingenuidade de levantar a mão e falei, não, mas não é esse perfil. Não, cara, que isso, eu tenho 20 anos, né, de educação, eu conheço meu cliente. Falei, posso trazer na semana que vem uma análise? E eu trouxe, eu consegui pegar 30% desse budget e colocar no perfil, que era um perfil mais velho e tal. Cara, isso abriu a boca do funil pra caramba. Absurdamente. Assim. E ali deu um estalo, a empresa falou, não, a gente precisa transformar o nosso pensamento e começar a usar dados na estratégia. Eu saio ali de 2017 de 3 estagiários e vou para 2019 nesse recorte com 50 colaboradores em dados. Com orçamento de 10 milhões de reais para executar na transformação de um lake, começando a utilizar, né, pseudo-inteligência artificial ainda, de recomendações e tal. E aí vem um desafio na Ambev, no mundo já, né, numa área da Ambev ali que é o BIS, a Zetec, parte de pagamentos, que já nasceu digital. Falei, puta, eu quero aprender isso, eu quero ver como é que isso se dá numa empresa já que nasceu nesse mundo digitalizado. Não a Ambev sim, mas esse segmento. E ali começa o desafio também de construir o time de engenharia de dados,
né? Minha cabeça explode ali também em 2017 com cloud e, cara, capacidade de processamento, escalabilidade, Databricks, a Tina, Presta. Eu falei, meu, isso aqui é um negócio novo. Isso aqui é um mundo diferente. Dados tá se reinventando. A gente tá participando desse momento. Tudo muito de transição. rápido, né, cara? Muito rápido, cara. É. E assim, a tecnologia exponenciou a área de dados. É. Muito. E aí, Tem muita diferença, assim, óbvio, né? Lá atrás a gente tinha uma área de. Eu lembro que eu era desenvolvedor, tinha uma área de BI, né? sim. Hoje é área de dados, assim. Qual foi, assim, as principais diferenças e aprendizados que você teve, assim? Cara, Essa mudança de mindset, né? primeira coisa que antes era analista de BI. Todo mundo era analista de isso BI, analista de BI fazia extração de dados, analista de BI fazia tudo. É isso. E aí você começa a expandir a capacidade computacional e o volume de dados que você pode processar, isso requer algumas especialidades. Então o analista de BI já não conseguia programar, já não conhecia a linguagem de programação suficiente para transformar dados massivos. Então ali você começa a trazer pessoas que eram desenvolvedores de software para trabalhar com dados. Esses caras massivamente conhecem de técnicas, de tecnologia em si, mas eles não entendem exatamente a especificidade de dados. Então você começa a criar os data engineers. Os caras que tinham grande capacidade de técnica, de transformação, mas ainda com um pouco conhecimento de negócio. E aí começa a falar, não, tem o data engineer e tem o data analyst. Então o cara que veio de negócio, o cara que é BI tá aqui, o cara transforma e traz o dado e eu vou daqui para frente gerar inteligência. Aí a gente começou a falar sobre ciência de dados. Cara, estatística massivamente. E aí a gente começa a trazer estatísticos para compor esse time. Caras que sabiam muito sobre matemática, mas pouco sobre programação. Então eles conseguiam desenvolver modelos, mas na hora de implementar esse modelo era um gargalo. Cara, fazer esse ICD de modelos, trocar para um modelo melhor e tal, isso começou a ser um gargalo muito, muito grande. O que a gente fez? Trouxemos os Machine Learning Engineers, que eram caras programadores que conheciam um pouco sobre estatística ou de negócio e começaram a produtizar isso. Então você começa a ter, daquela época para essa época, várias especialidades de dados. Não é só mais uma coisa. Hoje a gente fala de Data DevOps. A gente não falava de Data DevOps no Brasil, sei lá, há 5 anos atrás. Como é que eu consigo garantir a escalabilidade, a robustez, a estabilidade do meu produto? Porque hoje meu produto está ligado nos meus produtos finais. Se dados falhar, eu quebro a aplicação. Isso não era uma realidade. Dados era só relatório. Se atrasar o relatório um dia, o diretor vai ficar chateado. Isso aí. Hoje não. Hoje eu perco venda, hoje eu perco, cara, muita coisa se dados não estiver integrado a isso. Então, a gente passa a ter novos profissionais incorporando essa camada que a gente chama de data, e eu vejo isso crescendo bastante. Eu fui muito feliz por um acaso ter caído na área de dados, e hoje ver que a área de dados ela cresceu tanto e ela ainda tem muito por crescer. Quando a gente fala de AI, quando a gente fala de como colocar estratégia e dados no centro dessa coisa toda. De uma área só específica, a gente tá falando que é o BI, a gente abriu o leque, né? Hoje em dia a gente tem responsabilidade para cada área em específica. Então, desde a parte de engenheiro, desde a parte de machine learning, desde a parte de DevOps, agora uma nova área de IA, e só tem a aumentar cada vez mais, né? Porque hoje em dia a empresa que não se baseia em dados tá fardada a morrer. Uma vez um chefe meu virou pra mim e falou assim, cara, eu quero que você estude a stack do Netflix, da Uber, enfim, né? De várias empresas que são referências e puxa, os caras usam dados ali pra caramba. E eu quero entender por que esses caras conseguiram chegar ali e a gente não. Eu falei, eu tenho uma resposta meio que bate pronto. Dados faz parte do centro da coisa toda. Dados não é um departamento à parte de tecnologia. Dados não está à margem disso. Dados está no centro. Então toda a arquitetura que a gente desenvolveu, que essas empresas desenvolveram para serem quem eles são, dados já estava desde o começo no meio. Então não existe uma diferenciação entre, isso aqui é lá com o time de dados, isso aqui é lá com o time do BI, não. É integrante. Time core, né? Eles fazem de lá parte que sai disso. a estratégia para as outras coisas que vão implementar. Exato. E compartilha com a gente uma estratégia que foi centrada em dados que trouxe, assim, mudanças significativas. Cara, a gente tem várias, né? Por exemplo, essa que eu comentei da Edux, né? Que a gente chegou lá, sentou, poxa, tinha um orçamento grande para executar de marketing online. E a empresa estava executando aquele marketing desde 2014, boom do ProUni, boom do FIES, que realmente era aquele público, né? Então, quando eles olharam para aquele grande boom desses executivos do passado, né, daquela época, eles observaram esse boom e eles continuaram apostando na mesma coisa, só que o comportamento mudou, o cenário econômico em volta mudou. E a gente, dentro daquela estratégia, não conseguia observar isso. Só que os dados nos mostravam que a coisa tinha mudado. O que faltava era, como é que eu organizo esse dado? Para que esse dado não seja somente um dado, uma informação, mas se torne um insight. Então, eu acho que ali foi o primeiro
grande momento para mim, muito impactante, onde eu vejo que dados passou a mudar a cultura da companhia. É isso. Então eu tinha uma estrutura de dados muito, muito pequena, muito, muito tímida. Na época o meu chefe era um VP de inovação, cara, gênio, assim, eu admiro demais. Praticamente todos os chefes que eu tive na minha vida, eu admiro demais, aprendi Teve demais sorte com de ter eles. pessoas boas. Pessoas ótimas na minha carreira. E ele postava muito nisso, ele me deu muita força para fazer isso. Então a gente passou a transformar aqueles dados em informação. E a partir do momento onde tinha a voz dele, que era um VP na sala, falando, não, eu confio nesses dados, eu acredito que isso daqui vai levar a gente para outro estágio. Ajudou muito. Então, eu diria que esse foi o primeiro boom na minha carreira, onde eu vejo dados transformando a cultura e dados transformando as ações da companhia. É complexo, hein? Bem complexo. E como que você sentiu o engajamento das outras áreas perante a dados, né? Porque você permeou desde o início ali, você viu toda a transformação, o pessoal que antes se baseava pouco em dados ali, muito mais em sistema, hoje em dia todo mundo se baseia em dados, mas eu acho que nessa transição, muitas áreas teve uma resistência, né? Como a gente fala, como que você conseguiu evangelizar as áreas com dados? Você passou por isso, já teve essa experiência? Cara, basicamente em grandes crises, né? Toda grande crise gera uma infinidade de oportunidades. As primeiras áreas que se abriram muito para dados foram, obviamente, a área comercial e a área de marketing, né? Onde eles precisavam toda hora, precisa até hoje, se reinventar. Como é que eu consigo atingir o público maior? Como eu consigo achar o meu público? Como eu consigo me posicionar? Então, dados sempre foi um parceiro muito importante para essas áreas. Áreas financeiro, por exemplo, já era mais, não, mas espera aí, eu tenho meus processos, eu tenho minhas planilhas, e eu acho que eu tô bem aqui, eu não preciso de mais do que isso. Até o momento onde você precisa se reinventar. Então, eu tenho um outro exemplo onde o faturamento caiu drasticamente. E aí todo mundo, né, apontou a arma pro comercial, falou, não, você tá errado, porque você não tá vendendo. Eu falo, não, mas eu tô batendo meta de aumento de cliente o tempo inteiro. Ah, então o problema é evasão, né, dos nossos alunos. Não, mas espera aí, a gente também está retendo esses alunos. O que está acontecendo? Até que chegou na área do financeiro. Cara, você precisa me explicar o que está acontecendo. E ali existiam hipóteses, né, que eles chamavam de efeito de boia. Falou, bom, eu tenho um aluno agora com mais desconto do que antigamente, os que me davam uma receita maior saíram, era da FIES, era da ProUni. Então ali a área financeira teve que abraçar dados, por exemplo. Falei, cara, me ajuda a explicar historicamente o que aconteceu, porque dentro da minha planilha eu não consigo ter esse histórico todo que você tem no seu Lake. Então ali eles começaram a abrir essas portas e começamos a ajudar muito mais, a mostrar qual que seria a nossa margem projetada. No Walmart mesmo, a gente rodava Black Friday. Cara, como é que eu conseguia com a área de compras, que faziam negociações de compras, ter mais insights para negociar com Samsung, LG, porque muitas vezes a gente conseguia um baita desconto no celular, só que na televisão a gente estava muito caro e tomando pau naquela categoria. A conta não fecha, né? Cara, como é que eu consigo explicar uma amarração de produtos diferentes que tem em comum o mesmo fornecedor? Então, a área de compras que quase não usava para nada de insights, cara, não, eu preciso de ajuda para negociar. Onde que eu tive historicamente uma melhor vantagem competitiva versus os meus competidores quando eu negociava melhor? Então, várias áreas que eram mais tradicionais, digamos assim, já tinha seu processo muito bem definido, passaram a ver vantagem em utilizar dados, insights, e começaram a abraçar isso, principalmente pela essa capacidade histórica de informação e de processamento. Animal, hein, cara? Você é mestre em transformar dado complexo em insights, né? Espero sim. Tem alguma estratégia que você usa, que você fala, putz, isso aqui sempre funciona, acho que faz sentido seguir por onde você passa? Cara, eu acho que não existe receita para você falar, puxa, onde eu passei vai ser exatamente igual. Eu acho, inclusive agora, né, estava liderando a criação de plataforma de dados e tal, e não só insights, mas pensando em todo o conjunto que data precisa para poder gerar valor. Não existe uma fórmula mágica, mas existe uma coisa que sempre funciona, que é você entender o negócio. Cara, não adianta você construir a ciência de lançar foguete para a Lua se você está vendendo picolé. Não que você não precise de tecnologia, não que você não precise gerar informações relevantes ali, mas você precisa entender essa necessidade, você precisa entender o momento da empresa, qual que é a cultura, para onde a empresa costuma ir. Porque se você tentar simplesmente chegar lá e jogar uma bomba na sala dos executivos e falar, ó, é isso, agora você tem que usar Mesh, agora você tem que usar AI, o cara fala, não, eu já criei meu império desse jeito. E não é mentira, o cara criou uma coisa gigante já, baseado no conhecimento dele. Então você precisa entender isso, e você precisa trazer dados como um aliado para ele, e não como alguém que vai confrontar o que ele fez até ali. Perfeito. Porque alguma coisa de certo eles fizeram, né? Sim. Senão eles não estariam onde eles estão. Então eu acho que uma coisa que sempre funciona é você, antes de chegar achando que tecnologia A ou tecnologia B, ou reinventar a arquitetura como um todo,
Faz sentido? Qual é o momento dessa empresa? O que eles precisam? Qual que é a maturidade tecnológica dos meus líderes, das pessoas que estão aqui dentro? Qual é o tipo de educação que eu preciso trazer aqui? Então é um agente muito mais transformador do que simplesmente pegar dado e gerar insight. Você precisa entender o contexto. Puta, muito legal, cara. Eu acho que é extremamente complexo, assim. Eu fui sempre da área de desenvolvimento de sistemas, né? Então, programador de Java, C Sharp, enfim, outras linguagens de programação. E eu vi enfim, a transformação do dado chegando, né? Porque até então era a área de BI, enfim, aí, puta, o cloud chegou, né? E veio uma galera diferente, assim. Cara, e de fato, hoje não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Cara, hoje eu diria que para todo mundo, né? Até para você pensar em como você faz a gestão do seu time. Se você não tiver dados sobre o seu time, principalmente quando você cresce, né, em escala. Eu sempre tive um mantra quando eu me tornei líder, que era não me tornar uma entidade. Eu sempre falei, puxa, eu tenho executivos que são entidades, lendas, né, inalcançáveis, verdade, né? sim. E aí eu falei assim, bom, o que eu quero fazer? Eu quero manter um one-on-one, eu quero ficar próximo do meu time, quero que eles confiem em mim, eu quero que eles... Porque eu acho que o trabalho do líder é trabalhar pro time, o time que entrega as coisas para a empresa. Você precisa dar entendimento para essas pessoas. As pessoas precisam entender o que elas estão fazendo. Quanto mais elas entendem, mais elas entregam. Então, a ideia era nunca se tornar uma entidade. Quando você passa a ter um time de 160 pessoas, você não consegue. Se eu for fazer one-on-one, eu vou passar o ano inteiro fazendo one-on-one, porque não dá tempo. Então, você precisa de formação do seu time. Você precisa saber entender, através de pesquisa de clima, bom, as pessoas que estão com menos 6 meses de casa, qual a necessidade dessa pessoa? As pessoas que estão entre 6 meses e 2 anos de companhia, qual a necessidade dessas outras? Então você passa a utilizar dados para você mudar o seu estilo de gestão. Não necessariamente mudar radicalmente quem você é, porque isso não tem nem por que fazer, mas você passa a ter estratégias diferentes de como continuar impactando a vida daquelas pessoas, usando dados. Então não tem como fugir de você utilizar dados para você tomar decisão. Perfeito. Como que você se organiza hoje no dia a dia, assim, hoje numa cadeira pesada de CDO, numa grande empresa, né? É muito o que quase todo profissional de tecnologia almeja, né? Principalmente na área de dados. Então, como que você se organiza? Você deve ter a agenda lotada, assim, deve ser um caos, assim, né? O board, né? Vice-presidência, o time. Como que você se organiza no dia a dia como executivo? Cara, essa é uma pergunta excelente. Eu acho que tem algumas ideias, né? Então, a primeira é, você não entrega nada. Quem entrega é seu time. Então, se você não tiver um time entendendo para onde você está indo, entendendo por que você está tomando aquelas decisões, você não vai conseguir entregar nada, você não vai conseguir mudar a agenda de ninguém, você não vai conseguir mover nada. Então, você precisa, a primeira coisa é trazer o seu time, para o seu time confiar em você. Você precisa entender o que seus pares, o que seus líderes, o que a empresa quer, para onde ela está indo e como essa estratégia de curto, médio e longo prazo se alia com a sua estratégia de gestor, de líder, de inovação, e você precisa encaixar ela ali. Então, o que eu tento fazer no dia a dia? Eu tento separar parte da minha manhã para o meu time, porque eu acho muito, muito importante que eles entendam o que está acontecendo. Eu preciso também saber quais são os desafios que eles estão enfrentando no dia a dia, e com isso eu consigo ter insumo e ter informação para poder negociar com meus pares, conversar com o board, trazer os pontos que são relevantes, às vezes discutir prioridades da companhia, porque às vezes a empresa tem uma visão e você tá vendo que aquela visão não tá indo para o caminho mais fácil, para o caminho mais correto, digamos assim, então você consegue ter informações para poder levar para cima e conseguir discutir isso com propriedade. Então, parte da minha manhã é muito voltada para o meu time. Eu tento trazer todos os meus líderes diretos juntos, mesmo que eles estejam tocando assuntos diferentes, para que todos eles tenham uma visão 360 da responsabilidade que a nossa área tem, porque amanhã ou depois eu não estou mais ali, mas a empresa continua, né? Ninguém é insubstituível, e eu gostaria muito que o que eu construí com aquele time continue. Eu quero que meu time cresça, eu quero que ele tenha oportunidade, então eu invisto muito tempo na parte da manhã com os times. Na parte da tarde eu tenho, né, inevitavelmente reunião com os pares, reunião de board, então ali eu tento captar o que está acontecendo na companhia, entender para onde que eles estão indo, o que os meus pares querem fazer, muitas vezes negociando entre eles, falando, olha, a gente precisa priorizar vocês dois porque a gente está com reduzido de capacidade, enfim, os desafios que a gente está enfrentando como equipe, e no final do dia, para mim. Então eu tento fazer um debriefing do que aconteceu, eu tento entender o que aconteceu, eu tento planejar o próximo dia. Então eu tento dividir meu dia, porque nem todo dia dá para fazer tudo igual, mas eu tento fazer isso. Então parte da manhã eu tento dar muito foco pro meu time, parte da tarde meus pares e liderança, finalzinho do dia um pouquinho para mim, entender o que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei, e muitas vezes a gente erra mais do que acerta, mas perceber isso, aprender,
e corrigir o mais rápido possível é fundamental. Muito legal. What about health, né? Exato. Como que você olha pra saúde, assim, você corre de manhã, como que é teu? Cara, tem Ou treina, ou não, fala, cara, eu quero trabalhar e me cuido depois. Não, cara, tem um negócio meio... Tô num momento meio difícil, assim, né? Digamos, acabo trabalhando em outra cidade, né? Então eu saio de São Paulo, vou pra Campinas, e aí eu optei por uma vida mais da parte da manhã. Então eu acordo às 4 da manhã. Caraca, 4 da manhã, bicho. Vou pra Campinas, chego em Campinas ali por volta de 5h30, 6 horas, aí eu treino, faço um treino de 1 hora. Não consigo colocar o shape, porque a dieta não tá tão em dia, mas o treino tá, então eu treino ali até umas 7 horas da manhã, tomo meu banho, tomo meu café da manhã, e aí eu começo meu dia ali pelas 7h30, 8 horas da manhã eu começo meu dia, e aí quando chega no final do dia eu tô exausto, né, então eu volto só pra casa, fico com a família, converso com a minha esposa bastante, enfim, a gente assiste um filme junto, discute um pouquinho sobre o dia de cada um. E nos finais de semana eu tento ali fazer uma corrida, tento caminhar no parque, andar de bicicleta, fazer algum esporte, porque conforme você não se mexe, todo o resto trava, né? Então, pra mim, ter essa rotina de manhã, treinar, enfim, tem me feito muito, muito bem. Muito legal, cara, muito legal. E aí, viu? Um dia a gente chega lá, né, cara? Um dia. Às 4 da manhã, eu acho que é um processo. Um dia a gente tá acordando às 6, mas eu acho que é importante isso mesmo, a gente cuidar da saúde também, porque cuidando da saúde você oxigena o cérebro e isso permeia o resto do dia, né? E eu, por exemplo, eu já tentei fazer exercício à noite e é péssimo. Tem que ser de manhã, porque aí eu consigo produzir durante o dia muito bem. Boa. Olhando pra essa evolução gigantesca de dados, né? Como que você se mantém atualizado, cara? Porque todo dia tem coisa nova aí, né? Eu tava vendo, eu sou especialista de AI, como que você se mantém atualizado, cara? Cara, primeiro que não tem como você dar conta de tudo. Então, esse negócio, você acorda às 4 horas da manhã, tudo acabou virando uma rotina. Então, eu consegui me encaixar nessa rotina. Mas se você começar a bitolar falando assim, cara, eu preciso exercitar, eu preciso ser o melhor líder, preciso ser o melhor marido, o melhor pai e aprender tecnologia, cara, você vai enlouquecer, certeza. Exatamente. Então, como é que eu tento me manter atualizado? Através de pessoas. Eu gosto muito de contato com as pessoas, eu gosto muito de podcast. Então, eu levo 1h30 dirigindo até Campinas, 2 horas. Então eu vou escutando podcast, eu vou ali escutando o que tá rolando de notícia na área de tecnologia, e eu gosto muito de contato com pessoas. Falei, a parte da manhã, muito pro time. Cara, eu escuto muito, galera. E assim, é impossível, no auge dos seus 40 anos, você saber mais de tecnologia do que alguém que chegou agora no mercado com 20 anos. Esse cara tá muito mais antenado, tá muito mais ligado com o que tá acontecendo do que você. Certeza. Então, escutar essa galera, e mais do que somente ouvir e conhecer sobre tecnologia, participar de evento e tal, é você conseguir alinhar o que você tem de experiência, do que você entende o que a empresa precisa com a tecnologia que chegou. Então, não adianta nada eu querer fazer uma tecnologia de lançar foguete, se não é isso que a empresa precisa. Mas a empresa tem desafios de compartilhamento de dados, a empresa tem desafios de governança de dados, e todo dia sai uma tecnologia nova. Cara, escuta o mercado, escuta o que está rolando no evento, traz uma reflexão, conversa com o seu time, discute com eles, que eu acho que eles vão enriquecer muito, vão dar muito input nisso. As coisas mais fantásticas que eu consegui fazer foi trocando com o time, de pensar numa ideia e trazer essa ideia para a mesa e dar autonomia para essa galera, falar, tem uma tecnologia nova que eu acho que faz isso, hein? Mas se não faz isso, dá pra gente adaptar. Cara, ali foram as maiores entregas que eu tive até hoje, com certeza. Cara, e como que, olhando pra IA, assim, né, e na análise, né, de avançada que a gente vai ter de tomada de decisão, assim, como que você vê tudo isso nos próximos anos, assim? Cara, eu vejo uma evolução grande. Assim, nesse tempo de carreira, eu já fui cético com várias coisas e eu quebrei a cara. Quebrei a cara não, queimei a língua e aí eu aprendi. Então, eu fui cético quanto à criação de data mesh, eu fui cético quanto à utilização de machine learning. Cara, hoje eu vejo que são tecnologias que têm uma usabilidade muito prática. E AI não vai ser diferente. A gente está num boom de AI, onde todo mundo quer falar de AI, tem várias coisas legais que a gente faz com AI hoje, só que ainda não traz um grande impacto no dia a dia das maior parte das companhias. Companhia de mídia e tal, acho que já tem muita coisa. Mas eu vejo que a AI vai cada vez mais achando o seu lugar ali dentro. E eu vejo a parte de análise de dados maçante, digamos assim, rotineira, onde você procura uma anomalia, isso eu acredito que vai ser muito automatizado. Significa que as pessoas que são analistas de dados vão perder o emprego? Jamais.
como eu falei, as maiores coisas que aconteceram na minha vida foi uma interação com outras pessoas. Então eu acho que é você trocar um pouquinho o seu pensamento. Cara, essa tecnologia tá vindo para me ajudar e não para tomar o que eu faço. Então, como é que eu aprendo com ela? E eu acredito que a AI, dentro da análise de dados, vai trazer muito insight de uma maneira mais automatizada e vai depender desse profissional, desse analista, olhar esses insights e linkar com outras coisas. Porque a AI não vai fazer esse link de uma maneira direta. Então, esse cara vai ter muito mais informação, uma capacidade muito maior de entrega do que ele tinha antes. A gente discutia, né, sei lá, meses atrás sobre como que ferramentas de deploy, ferramentas de análise poderiam seniorizar os júniors. Ao invés de eu ter um time de 10 seniors, eu poderia ter um time de 12 júniors que entregariam mais que os seniors. Não foi isso que mostrou. Mostrou que o sênior entregava muito mais do que ele entregava antes. Então, eu prefiro continuar tendo 10 sênior de novo. E as pessoas que eram júnior conseguiam exponenciar sua curva de aprendizado. Então, acho que a AI vai fazer isso acontecer naturalmente. Vai valorizar os profissionais que entenderem essa mudança. Cara, o que ele falou faz todo sentido, né, bicho? Porque a gente, assim, até então, né, pra gente desenvolver um software, Rafa, a gente tinha um analista de requisito que ia lá e sentava com o cara, entendia o requisito, documentava o requisito, funcional ou não funcional. Aí depois ele trazia para dentro de casa, em cima do requisito funcional ou não funcional, ele desenhava um Figma. Aí depois do Figma ele validava e convertia o Figma para uma linguagem web, sei lá, um Flutter ou um React.js da vida. Aí depois de tudo isso ele ia lá, o time, né, ia lá e desenvolvia os endpoints, o back-end, né. Hoje com IA, eu pego um sênior, cara, a gente tem um cara aqui, o Gessé, bicho, Entrega muito mais. que isso, cara, mas muito rápido. Uma pessoa consegue fazer um sistema inteiro com E assim, vai você fala, cara, não, então vou matar metade do time. Meu time não, eu vou entregar muito mais do que eu entregava. É isso. Entendeu? Então, assim, existem várias teorias que a gente traz com inovação que ela não se provou, né? Então, assim, você fala, puxa, eu vou trazer agora um aplicativo de venda e aí eu vou matar o vendedor. Não vai. Cara. Esse vendedor vai conseguir transformar a cultura de uma geração com esse pensamento. Então, essa tecnologia, ela não vem matando profissões, ela vem transformando essas profissões. Quem entende, quem surfa isso, cara, vai nadar de braçada. Tem muita gente, assim, ainda descrédula, cara. Assim, Uhum. puta, eu não sei se ainda vai, se não vai, né, cara? A gente escuta isso quase todo dia. Escuta, de novo, porque eles não veem aplicação prática, né? Mas conforme isso vai se aproximando dele, o próprio uso do ChatGPT, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, a galera era super cética. Hoje, muita gente usa o ChatGPT no lugar de usar o Google, por exemplo, na busca. É isso. Eu faço isso já. Eu também. Eu já nem abro Pra o Google, tudo. cara. Entendeu? Então, assim, a tecnologia ela vai entrando na sua vida de uma maneira muito, muito eficaz, eu diria assim. Legal, muito E legal. assim, igual a gente falou, inclusive em outros episódios, né, a gente debate muito aqui dentro da empresa, é que a inteligência artificial, ela veio para acelerar muitas coisas, né, e, por exemplo, pegando uma pauta aí da parte de dados, se pegar um engenheiro, antigamente ele perdia um bom tempo para a parte de qualidade de dados, para ver se de fato aquilo que ele desenvolveu está saindo conforme esperado. E hoje em dia, se você trabalha com uma inteligência artificial pautado para qualidade de dados, ele te acelera muito e consegue te achar bugs ali no dia a dia que talvez ele demore muito tempo. Então é muito bom isso. Mas você tem que saber utilizar no momento certo, não é só usar por usar, né? Esse é um ponto muito importante, né? A gente usa AI para acelerar várias entregas e eu acredito que isso vai ser uma constante daqui para frente, cada vez maior. Só que essas AIs, todas elas estão pautadas em aprendizado de dados massivos, né? Em dados públicos. Qual que é o grande ganho de uma empresa que entendeu isso e vai começar a usar AI? Se ela conseguir usar esses modelos treinados com os dados dela, ela vai ter algo muito mais personalizado e muito mais efetivo para o negócio dela do que quem está usando AIs comuns para todo mundo. Só que para você usar o seu dado para isso, existe ainda assim um trabalho muito grande de fundamentação dessas coisas. Cara, eu preciso pavimentar, eu preciso garantir a qualidade do meu dado, eu preciso garantir o volume de dado correto para isso, eu preciso garantir o orçamento correto para a stack que eu preciso utilizar. Então, quem entender que AI, os modelos que existem no mercado são ótimos, mas eles podem ser muito melhores com os dados próprios, cara, esse cara vai sair na frente com certeza. Com certeza. Galera, você, né, que precisa, tem algum pain point, tem alguma dor aí dentro de casa, chama o time da Land aqui, a gente consegue fazer um assessment, né? Em cima desse assessment, para entender de fato os teus pain points, a gente cria uma concepção de produto, ou seja, mostra para você em quanto tempo nós resolveríamos teu problema, enfim,
Se houver necessidade, a gente cria um business case para angariar budget com o teu CFO e aí sim construir em conjunto, tá? Então a gente é muito assertivo. Eu preciso de um engenheiro de dados ou whatever, né? Qualquer outro perfil, a gente consegue ser mais assertivo, ou seja, eu cobro mais barato do que qualquer outra consultoria, boto o profissional lá, se vocês não gostarem, a gente troca o profissional, eu não cobro o primeiro mês, eu garanto que ele tem o soft e o hard skill que vocês precisam, tá? A gente tá crescendo muito, né, e super feliz. Então, pinga o nosso time comercial aqui, vem conversar com a gente. Só um comentário nisso, Vini, que eu acho interessante, we don't know what we don't know. Então, assim, muitas vezes, muito executivo, com vasta experiência, fala, não, mas eu não preciso de ajuda externa, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que você não sabe o que você não sabe. E muitas vezes, escutando alguém de fora que não tá no seu contexto, Dia a dia. que faz um assessment bacana, cara, te traz e te amplia a visão de uma maneira absurda. Não necessariamente você precisa de uma consultoria para fazer as coisas, mas, cara, no mínimo, esse cara vai abrir tua mente. Então, eu acho isso muito, muito legal. Isso é muito legal. A gente já teve esse feedback de vários clientes. Eu fiquei, eu não tinha visto isso. Nossa, faz todo sentido. Nossa, tem esse saving aqui? Não acredito. Né? Exatamente, porque no dia a dia ali o cara não consegue, né? Talvez. Não é que não consegue. Não tem tempo, braço para de fato olhar para tudo aquilo. Cara, né? eu acho muito bacana conversar assim com outras empresas que têm acesso a várias outras empresas também, que vivem em outros contextos, porque o mundo é muito grande, né, cara? Cara. E todo mundo já enfrentou um desafio que você está enfrentando agora, muita gente já enfrentou um desafio que você está enfrentando agora, e às vezes um olhar de fora consegue te dar uma resposta muito mais rápida do que você ficar ali se bater na cabeça e tal. Então eu acho que isso é uma coisa legal. É um diferencial, né? Cara, que baita aula a gente tá tendo hoje aqui. Espetacular. Espetacular. Você é um monstro, Rafael. Muito legal, cara. Muito legal, assim. E hoje, que dica você dá para um cara técnico, né, que tá ali agora escutando a gente com o headset ou programando, ou na academia, muita gente tá na academia escutando a gente agora aqui no Spotify, que dica você dá para essa galera que quer um dia sentar numa cadeira executiva como a sua, né, e ser um CDO, ser um executivo de sucesso para grandes empresas, o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, que dica você dá? Cara, eu acho que começar com o que não deve fazer. Você e ninguém no mundo sabe de tudo. Então, assim, tá aberto a aprender, tá aberto a feedback, né? Acho que o feedback, por menos sentido que ele faça, escuta. Escuta esse feedback, confirma com 2, 3 pessoas. E, assim, não se trata do que você aceita ou do que você não aceita, mas como as pessoas te percebem. Então, a primeira coisa é não fazer. Não ache que você saiba tudo, não ache que o seu discernimento sobre as coisas é o verdadeiro. Então, escute as pessoas e aceite feedback, né? Propõe a si mesmo uma transformação constante. E o que fazer? Cara, primeiro se você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve. Já dizia Alice, né? Então, cara, se você ainda não achou para onde você quer ir, minimamente para onde você quer levar a sua carreira, faça. Procura para onde você vai, procura o que você tem que fazer para chegar lá. Porque se você não fizer isso, vão fazer por você, né? Você vai acabar daqui alguns anos num lugar onde você não queria estar, e não porque você não foi capaz, mas simplesmente porque você não escolheu para onde ir. Então escolha. Fala, cara, eu vou nessa direção. Eu dei muita sorte de ter escolhido dados, e dados ser esse grande boom que tem se tornado no mundo corporativo, enfim, para todos os lados, dados se tornou algo relevante. Pode ser que eu não acerte exatamente aonde eu mirei, mas, cara, se eu ficar ali próximo, eu já vou estar muito feliz. Então, acho que busca esse caminho, trace ele, e aí quando você decidir lá na frente que você quer ser daqui 20 anos, você consegue falar, então eu preciso passar por esses steps. Quem são os caras de referência no mercado? Por onde essas pessoas passaram? O que esses caras aprenderam? Então, cara, defina a estratégia para onde você quer ir, e esse caminho até chegar lá, você vai mudar com o tempo. E tudo bem mudar, mas você tem que ter uma direção para onde você está indo. Muito legal. Eu adiciono só um ponto que eu sempre falo isso e vou repetir porque é extremamente importante, né? Você que é engenheiro de dados hoje aí, né, Rafa, assim, tenha um bom contato, faça amizades, crie pontes dentro da tua empresa, porque o teu brother, o teu amigo hoje, né, analista de dados, enfim, engenheiro, whatever, essa pessoa daqui 10, 15, 20 anos, como o Rafa comentou, vai ser um CIO, um CTO, um CDO, né, e é extremamente importante você criar esses laços, né, o network é importante. E não só pelo network, pelo aprendizado, né? Então exatamente. Porque assim, quando você contrata alguém, você não contrata só pela técnica, né? Você contrata tudo. Você contratou às vezes pela técnica, mas tudo que aquela pessoa ela vai trazer pro seu dia a dia. Então, conecte com as pessoas, aprenda com elas. Utilize e ensine também, porque conforme você ensina, você aprende demais também. Então, cara, você que é um sênior, super focado, especialista, cara, compartilha o que você sabe, porque com certeza você vai aprender mais, e com certeza as pessoas que estão ao teu redor vão tornar um ambiente que você tá muito mais legal.
Cara, acho que eu vou pegar o Rafa desprevenido aqui, bicho. Tá tudo bem. Hoje, se você tivesse que subir um ambiente de dados hoje, pensando em analytics, tudo assim, literalmente, end-to-end, assim, quais stacks você utilizaria? Não que seja melhor, mas assim, hoje, assim, Cara, pensando no futuro, cara, o que você usaria? Cara, se eu fosse pego mega de surpresa, assim, meu, sobe aí, Vai, vai começar vamos. amanhã. Cara, hoje não é fazendo nenhum lobby, mas eu usaria o Databricks porque eu acho que é uma solução muito completa, independente da cloud que você esteja, né? Super fácil de utilizar Azure, AWS, Google. Então é uma stack muito tranquila. Mas isso para uma empresa que já tem um porte de financeiro, que queira investir nisso e queira expandir. Talvez para uma empresa menor, talvez um BigQuery já seja suficiente, um Snowflake também já consegue trazer insights, já consegue organizar seus dados. Mas se você pensa em começar hoje do zero e continuar crescendo, eu partiria para um Databricks e começaria ali essa estrutura, até porque você consegue plugar várias coisas de machine learning ali de uma maneira muito rápida, e assim, hoje o Databricks é a ferramenta que mais lança novidade no mercado, acredito que faça sentido para o mercado nos próximos 5 a 10 anos ser uma ferramenta muito boa. Muito legal. Eu já dei uns 40 minutos aqui com essa aula, deixa eu ver, 40 minutos, Fê? 42, mano, baita aula, passou super rápido, né, cara? Por mim, ficaria o dia inteiro aqui, só aprendendo com o Rafa. Legal. Pra gente finalizar, Rafa, que dica você dá pra galera? Enfim, alguma mensagem que você quer passar pro pessoal? Dá ali naquela câmera. Boa, cara, eu acho que é continuar apostando em você mesmo, né? Acho que você é o dono da sua carreira, você decide para onde que ela vai, e todas as ferramentas de AI, dados, amigos, podcasts que você puder utilizar, com certeza vai acelerar a sua carreira. E acho que a mensagem mais importante é, todas as empresas, você é substituível, eu sou substituível, nós todos somos substituíveis. Na sua casa, na sua família, você é insubstituível. Então, cuide da saúde, estude e procure ser feliz, procure se divertir com o que você está fazendo, porque isso vai te levar longe. Caraca, hein, bicho? Muito legal, hein, Will? Demais. Galera, se inscrevam aí no canal, compartilhe para o algoritmo entender, né, que outras pessoas com teu perfil ou base com teu perfil tenham o mesmo alcance e a gente consiga, né, fazer a propagação aí do vídeo do Rafa, enfim, tá? Muito obrigado, cara, de verdade mesmo, foi muito legal, muito gostoso, assim, você é um cara, assim, sem palavras, assim, conhece bastante, super humilde, tem energia muito boa. E turma, assim, startups, enfim, etc., empresas, chama esse cara para ser conselheiro de vocês, bicho. Sim, é um baita know-how aqui. Com Cara, certeza não vou se arrepender, né? É isso aí, cara. ou pelo menos a gente vai conversar bastante e dar boas risadas, com certeza. Obrigado. Cara, eu agradeço demais da oportunidade, eu acho que foi incrível esse papo, realmente fico muito feliz com essa iniciativa. E assim, já aprendi demais com o canal, tá? Já assisti Boa. outros líderes aqui que me motivaram, eu estou super feliz com essa iniciativa, parabéns. Acho que tem de tudo pra gente continuar crescendo e esse canal vai ajudar muito. Tecnologia. Valeu, galera. Valeu, Abraço, gente. até mais. Abraço.